Graça e paz, que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Aqui quem nos fala é o pastor Jay Costa. Eu quero fazer uma meditação juntamente com você, baseado no texto de Isaías 57:15, que diz o seguinte: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. A palavra do Senhor. De acordo com este texto ao qual nós lemos, Deus ele mostra que tem dois locais que ele habita. E é justamente isso que eu quero que você entenda, compreenda. O primeiro lugar que ele diz que habita é no alto e santo lugar, ou seja, no céu. O Salmo 115:3 diz: mas o nosso Deus está nos céus, e Ele faz tudo o que lhe apraz. O segundo, Ele mora com aquele que possui um coração abatido e contrito, conforme Mateus 5:3 diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. Deus ele reside com os humildes. Davi, em um momento, ele aprendeu e ele chega a declarar a verdade sobre isso que nós estamos falando. Lá no Salmo 51:17, que fala: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito não o desprezará, ó Deus. O grande problema é que o ser humano ele tem um coração cheio de orgulho. Mesmo após a conversão, sendo Deus habitando no coração dele, ele continua duro. Mesmo após a conversão, Deus chegou para o seu povo, para os israelitas, e disse, lá em Jeremias 16:12: vós fizestes pior do que os vossos pais, eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Deus, por intermédio da sua palavra, faz com que nós venhamos buscar um quebrantamento. Só o quebrantamento é a solução para o coração orgulhoso. E você que está me ouvindo deve buscar o quebrantamento. Mas o que é quebrantamento? A palavra quebrantamento é mais ou menos o que ela quer dizer, contrição. Essa palavra sugere que algo, uma pedra, quando se esmaga ela esmiuça em pedaços, aquela rocha se transforma em pó. É isso que é o quebrantamento. O salmista ele vai lá e diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espíritos oprimidos. Quebrantamento consiste em três coisas. Primeiro, é o rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. Primeiro. Segundo, é abrir mão da autoconfiança e da independência de Deus. Terceiro, é o amolecimento do nosso solo, do solo do nosso coração, para que a palavra de Deus entre, penetre, seja lançada e aí venha a raiz. Nós devemos, nesse exato momento, parar e avaliar o orgulho. O orgulho é o pior dos males que pode nos sobrevir. De todos os nossos inimigos, ele é o que perece com mais dificuldades e mais lentamente. Ele não morre de repente. Nós precisamos combater o orgulho do nosso coração, pois a palavra do Senhor diz que Deus resiste e rejeita o soberbo, em Provérbios 3:34, Tiago 4:6, 1 Pedro 5:5. O nosso Deus, Ele conhece de longe, diz a palavra lá no Salmo 138:6, Ele conhece de longe
os soberbos. Devemos avaliar, devemos parar um instante e avaliar o nível do orgulho presente em nossos corações. O orgulhoso, ele olha para os fracos dos outros, as fraquezas dos outros, os fracassos dos outros, e sempre ele está pronto a mencioná-los. O orgulhoso, ele tem um espírito crítico e está sempre procurando erro nos outros. Ele enxerga as falhas alheias com microscópio, mas as suas com um telescópio. O orgulhoso é assim. O orgulhoso, ele tem a tendência de criticar quem se encontra em posição de autoridade. Presidente, vereadores, patrão, professores, maridos, os pais, os pastores, os líderes, enfim. Além de observar tudo isso, ele comenta com todas as outras pessoas as falhas percebidas. E não é crítica construtiva. O orgulhoso, ele se auto-justifica, ele tem um conceito elevado de si mesmo e menospreza os outros. Exemplo, sou a pessoa ideal, não erro nunca, o problema não é meu, o problema é deles, sem mim nada podem fazer. O orgulhoso, ele tem um espírito independente e autossuficiente, ele quer provar que sempre está certo e deseja sempre ter a última palavra. O orgulhoso exige sempre os seus direitos e a preservação de sua reputação. Eles desejam sempre ser servidos. Ele quer que a vida gire em torno de si e de suas necessidades. O orgulhoso, ele tem um sentimento de que a igreja é privilegiada por poder contar com ele. O orgulhoso, ele busca sempre se autopromover. Ele deseja intensamente ser reconhecido e apreciado por seus esforços. O orgulhoso, ele fica magoado quando outros são promovidos em vez dele ser. Ele fica satisfeito com os elogios e se deixa abater pelas críticas. O orgulhoso, ele se preocupa com a opinião das pessoas a respeito dele mesmo. Ele não aceita ser corrigido, não aceita ser disciplinado, tem dificuldade de aceitar os seus erros e tem dificuldade de pedir perdão. Ele não conhece a verdadeira condição do seu coração. O orgulhoso considera que não precisa de arrependimento, não precisa do avivamento espiritual. Não, ele acha que não precisa. Eu não sei você que está ouvindo, mas se por um acaso esta lista te ajudou a reconhecer o quanto você é orgulhoso, não se desespere. A bênção de Deus é a verdadeira felicidade espiritual. E ela é para aqueles que reconhecem e confessam e rejeitam o orgulho. É para aqueles que buscam quebrantamento. E quebrantamento é justamente uma obra de Deus, mas exige também a participação nossa. Então, querida, querido, você que está me ouvindo, segue alguns passos para o quebrantamento. Primeiro, aproxime-se mais de Deus. Tiago recomenda: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Nós precisamos nos aproximar de Deus por meio da oração, da leitura da palavra do Senhor. Nós precisamos meditar. Lembre-se de duas coisas importantes: Deus não rejeita a oração de qualquer uma pessoa que o busca com o coração quebrantado. A palavra de Deus, ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é como uma espada que penetra no coração mais duro que tem. Outra coisa também, confessa os teus pecados. Quando nos aproximamos de Deus pela oração e meditação da palavra, nós conhecemos os nossos erros e começamos a enxergá-los. E quando enxergamos, nós precisamos pedir perdão a Deus. Isaías 6,5 deixa bem claro, ele diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido,
porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É impossível para alguém viver na presença de Deus sem sentir a necessidade de santificação, de purificação dos seus pecados. Tenha certeza, tenha muita certeza, que se você confessar os seus pecados a Ele, a Deus, Ele é fiel e justo para te perdoar. Tome uma atitude de obediência a Deus. Devemos transformar pensamentos em ações. Na linguagem a qual Tiago fala, ele diz que não devemos ser só ouvintes da palavra, mas praticantes também. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos. Comece, neste exato momento, a fazer tudo o que Deus deseja que você venha fazer. Quebrantamento começa com a rendição da sua, da minha, da nossa vontade a Ele. Faça uma lista de decisões que você precisa tomar nesse exato momento e comece a agir. Ajoelhe-se diante do Deus Todo-Poderoso e reconheça a sua dependência dEle. Reúna os seus familiares, peça perdão pelas tuas ofensas, reconheça os teus erros, reúna os seus amigos, desista de brigar, entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o demais tudo Ele fará. Comece a dar testemunho de cristão no seu ambiente de trabalho, no seu colégio, na sua faculdade. Comprometa-se com a sua igreja e com a obra missionária. Passe a falar de Jesus para outras pessoas que estão ao seu redor. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, quero terminar este momento dizendo a você, conforme Tiago 4,10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Deus pode fazer muito com um coração quebrantado. Isto é, se aquele que está com seu coração quebrantado entregar todos os pedaços a Ele. Deus é o autor do verdadeiro quebrantamento. Quando nós nos humilhamos na sua presença, o avivamento vem. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Beijo no coração. Shalom Lahem.